Bem, galera, nós vamos fazer aqui o estudo da razão. Razão em proporção, começando por razão. Razão nada mais é do que uma divisão, né? Uma representação fracionária para algum tipo de situação. Pode ser que fique na forma fracionária ou não também, né? Então, assim, quando a gente estabelece uma relação de razão, a gente estabelece uma relação de divisão entre partes que podem pertencer ao mesmo universo, né? Ou não. Por exemplo, vou usar aqui os exemplos de razão. Por exemplo, o consumo de um automóvel. Quando eu digo assim, um automóvel percorre 15 km por litro, né? Então isso me faz pensar, né, nessa proporcionalidade de que 1 litro equivale a 15 km, de que 30 km equivalem a 2 litros. Correto? Que 45 km equivalem a 3 litros. Ou meio litro me permite andar, a metade de 1 litro me permite andar a metade de 15 km. Então essa é a relação da razão. Por exemplo, se eu digo que um mapa está na razão, aqui usando a mesma grandeza, né? Aqui com grandeza diferente e aqui com medida de comprimento, de 1 para 1000. Eu estou dizendo que cada uma unidade representada naquele mapa equivale à realidade, né, 1000 vezes maior, né? Então, por exemplo, 2 centímetros no mapa equivale a 2 vezes 1000 centímetros, ou seja, 2000 centímetros, né? Que eu poderia dizer também que são 20 metros, né? Então isso aqui é a relação de razão. Lembrando que a razão inversa, ela tem o seu primeiro termo antecedente, o seu segundo termo consequente, com os seus, com suas posições trocadas, ok? Bem, seguindo aí o nosso estudo de razão e proporção, vamos dar 2 exemplos para os números diretamente proporcionais, estão do lado de cá, os números inversamente proporcionais. Bem, se são proporcionais, estão sob uma mesma razão. Quando diretamente, observe o seguinte, aqui ó, produção de blusas. Para produzir 500 blusas, eu levo 10 dias. Eu quero saber quantos dias serão necessários para a produção de 3.750 blusas. Então, olha só, se eu pensar que cada 10 dias dá 500 blusas, então 10 dias, 500, 20 dias, 1000, né? 30 dias, 1500 e assim por diante. Eu posso estabelecer um raciocínio lógico até para poder resolver isso aqui. Mas o mais simples é eu resolver isso aqui matematicamente. Porque a razão da quantidade produzida de blusa é igual à razão direta dos dias gastos, né? Então, por regra, eu tenho que duas frações igualadas, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né? Então, 500 vezes x é igual a 3.750 vezes 10. Bem, observe que 3.750, ao multiplicar por 10, basta eu acrescentar um zero. Passando esse 500 para o outro lado, eu tenho 37.500 dividido por 500. Né? Para facilitar, eu posso cortar os zeros e fazer 375 dividido por 5. Né? E aí eu vejo que o resultado vai ser 75. Né? 37 dividido por 5 dá 7. 35 sobra 2, 25 dá 5. Então, 75 dias. Né?
Bem, quando a minha construção aqui, o que acontece? Bem, dois pedreiros levam 15 dias. 3 pedreiros vão levar mais ou menos dias. Olha só, aqui, o que aconteceu aqui foi que a relação que eu tenho desse lado é a mesma que eu tenho desse lado, né? Se eu diminuo a quantidade de blusas, eu diminuo a quantidade de dias. Se eu aumento a quantidade de blusas, eu aumento a quantidade de dias. Agora, vou fixar aqui, né? O ideal é a gente sempre fixar lá na variável, tá? Eu vou fazer certinho. Vou fixar aqui um padrão, né? Não interessa se está subindo, se está descendo, se está aumentando, enfim. Mas esse aqui é um padrão, tá? 2 pedreiros trabalham 15 dias para fazer um muro, né? Para fazer esse mesmo número, se eu tiver 3 pedreiros, eu vou trabalhar mais dias? Não. Então, essa aqui está numa posição inversa àquela, porque à medida que um aumenta, o outro diminui e vice-versa, né? Então, na hora de igualar as razões, eu igualo uma delas, né, à inversa da outra, né? Por exemplo, se eu mantenho essa razão, eu vou fazer a inversão da outra, né? Tanto faz. E aí, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho que 3 vezes x é igual a 2 vezes 15, ou seja, 3x igual a 30, x igual a 30 dividido por 3, né? O que dá 10 dias, né? Então, se eu tiver 3 pedreiros, eu vou trabalhar menos tempo, 10 dias. Bem, se 2 pedreiros trabalham 15 dias para fazer um muro, se eu tivesse 4, se eu dobrasse o número de pedreiros, como é inversamente proporcional, a quantidade de dias ia cair à metade, né? Eu trabalharia 7 dias e meio e assim por diante. Bem, para finalizar, nós vamos falar aqui sobre a regra da sociedade, tá? A regra da sociedade é quando nós temos que aplicar uma situação que é a seguinte: para qualquer razão, né, para quando nós temos igualdade de razões, que é a proporcionalidade, nós podemos fazer a soma dos numeradores e denominadores e manter essa igualdade, tá? Ok? Bem, então, observe o seguinte: 3 sócios, cada um fez esse investimento e no final obteve-se esse lucro, né? Bem, se foram 36 mil reais de lucros para o investimento de cada um, e nós vamos dividir isso proporcionalmente ao investimento, né? Eu não posso chegar aqui, pegar os 36 e dividir por 3 e dar 12 para cada um, né? Porque esse cara investiu mais do que esse aqui investiu o dobro desse, quer dizer, não tem justiça nisso. Então vamos fazer uma divisão proporcional. Bem, observando o lucro, né? Observando o lucro. O lucro é de 36 mil. Então o lucro é a soma do que os 3 vão ganhar. Vou chamar o que esse primeiro vai ganhar aqui, ó. O que esse vai receber eu vou chamar de x, o que esse vai receber eu vou chamar de y, e o que esse vai receber eu vou chamar de z. Mas eu sei que se eu pegar o que cada um vai receber e somar, x mais y mais z, é igual a 36 mil. Não é isso? Ok? Mas tudo obedecendo a uma relação de proporção. Então, o cara que vai ganhar x de acordo com o que investiu, 60 mil. O cara que vai ganhar y de acordo com o que investiu, 80 mil. Né? E o cara que vai ganhar z, ele vai ganhar z de acordo com o que investiu, 40 mil. Bem, observe o seguinte: essas 3 razões não são iguais, então eu posso escrever essa soma aqui, de forma que eu passo a ter o quê? X mais y mais z sobre 180 mil, né?
Mas quem é x mais y mais z? Na realidade, é 36 mil sobre 180 mil. Vamos simplificar essa razão agora, que essa é a razão da soma do lucro pela soma do investimento, né? Então, ó, vou cortar aqui de cara 3 zeros, ficou 36 e 180, 180, né? Dá para dividir por 18, 36 também dá. Observe como são pares, dá para dividir tudo por 36, né? 36 dividido por 36 dá 1, e 180 dividido por 6, 36 dá 5. Então essa é a razão existente em todos os casos aqui, né? Agora basta eu pegar essa razão e analisá-la caso a caso, sem problema nenhum, né? Então olha só, x sobre 60 mil é igual a 1/5. Dessa forma, 5x igual a 60 mil. E x vai ser igual a 60 mil dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Então, o primeiro cara vai receber 12 mil. Y está sobre 80 mil. Também igual a 1/5. Né? Então, olha, 5y, né, igual a 80 mil. Y vai ser 80 mil dividido por 5. 80 dividido por 5 dá 16, né? 16 mil. Esqueci de botar o Y aqui. Y igual a 16 mil. E quem vai ser o Z? Z sobre 40 mil é igual a 1 sobre 5, né? 5Z igual a 40 mil. Z vai ser 40 mil dividido por 5, o que dá um Z igual a 8 mil, né? Observe a lógica, se o cara investe 80 mil e ganha 16, o cara que investiu 40 mil, que é metade, vai ganhar metade também, né? E observe que somando os valores, ó, 8 mais 12 de 20 dá 20 mil, com mais 16, 36, né? Então está aí alguns exemplos, algumas explicações envolvendo a razão, a proporção e os números diretamente e inversamente proporcionais.